Recursão, Blake Crouch. Narração, Dani Bernardo. Barry não está mais no laboratório subterrâneo da ilha na costa do Maine. Ele se descobre sentado a uma escrivaninha familiar, num local de trabalho familiar. Sua cabeça dói, e é uma dor que ele não sentia fazia tempo. O latejar atrás dos olhos como uma forte ressaca. Ele encara um documento na tela do computador, o relato de uma testemunha de algum crime. E embora ainda não tenha recuperado nenhuma lembrança desta linha do tempo, começa a entender, com um calafrio de pavor, que está no quarto andar do 24º distrito do Departamento de Polícia de Nova York, 100th Street, Upper West Side, Manhattan. Ele já trabalhou aqui antes, não só nesse prédio, mas neste andar, nesta sala, e não numa mesa igual a essa, mas nesta mesmíssima mesa. Reconhece até a mancha de tinta resultante de um acidente com uma caneta. Pega o celular para conferir a data. 16 de abril de 2019. O quarto marca o zero da linha do tempo em que Helena morreu no laboratório da DARPA. O que está acontecendo? Ele se levanta, consideravelmente mais gordo do que estava no Maine, no Colorado e no Arizona, e sente, dentro do casaco, algo que não usava fazia séculos. Um coldre de ombro. Um silêncio soturno caiu sobre os cubículos do andar inteiro. Ninguém digita. Ninguém fala. É um silêncio atordoante. Ele olha para a mulher à sua frente. Uma policial de quem se lembra de sua vida original, antes de o tempo ser fragmentado pela invenção de Helena. É uma investigadora de homicídios chamada Sheila Redlin, que jogava na posição de interbases na liga de softball da corporação. A melhor jogadora do time. O sangue que escorre do nariz dela suja sua camisa branca, e seu olhar é inquestionavelmente o de alguém no mais puro estado de pavor. O homem do cubículo ao lado dela também sangra pelo nariz e chora em silêncio. Um tiro estraçalha o silêncio absoluto. Vem do outro lado do andar, e é seguido por uma onda de gritos e arquejos que reverbera pelo labirinto de mesas. Então soa um segundo tiro, desta vez mais próximo. Que porra é essa? Grita alguém. Que porra é essa? Após o terceiro tiro, Barry enfia a mão no casaco para pegar a Glock, pensando que talvez estejam sendo atacados. Mas estranha que não haja nenhuma ameaça aparente à sua volta. Apenas um mar de rostos aturdidos. Sheila Redlin de repente se levanta, saca a arma, encosta o cano na própria cabeça e dispara. Ela cai, e na mesma hora o homem no cubículo adjacente ao seu pula da cadeira. Pega a arma dela no meio da poça de sangue e enfia na boca. Não! Grita Barry. O homem dispara e cai por cima de Sheila. E é quando Barry se dá conta de que tudo isso faz um sentido terrível. Suas lembranças da linha do tempo anterior são de estar com Helena no litoral do Maine. Mas essas pessoas estavam bem no centro de um ataque nuclear a Nova York. As que não morreram estavam sofrendo uma morte terrível. E ainda por cima, logo depois de terem o mesmo destino na linha do tempo anterior, onde outro ataque nuclear acabara de acontecer. Então as lembranças desta linha do tempo desabam sobre ele. Ele foi morar em Nova York aos 20 e poucos anos e se tornou policial. Casou-se com Julia. Galgou os degraus da hierarquia até chegar a investigador da Divisão Central de Roubos. Refez toda a sua vida original. Por fim, a compreensão o atinge como um tiro no rim. Helena nunca foi encontrá-lo naquele bar de Portland. Ele nunca a conheceu. Nunca sequer ouviu falar dela. Por algum motivo que Barry desconhece, ela escolheu viver esta linha do tempo sem ele. Ele a conhece apenas em lembranças mortas. Barry pega o celular para ligar para Helena, tentando se lembrar do número, mas é claro que não será o mesmo. Ele não tem como entrar em contato, e a impotência que essa constatação carrega lhe parece insuportável neste momento. Uma avalanche de pensamentos invadindo sua mente. Isso significa que eles terminaram? Que ela encontrou outra pessoa? Que finalmente se cansou de viver os mesmos 29 anos em looping com o mesmo homem?
Enquanto mais tiros são disparados ao redor e as pessoas começam a sair correndo, ele pensa na última conversa que tiveram, no Maine, sobre a ideia de Barry de encontrarem Slade. Concentre-se nisso. Se as suas vidas anteriores servirem de alguma coisa, você sabe que tem pouco tempo até esta cidade virar fumaça. Bloqueando o caos à sua volta, ele volta com a cadeira para sua mesa. Uma pesquisa no Google por Marcus Slade mostra um obituário no San Francisco Chronicle, relatando sua morte por overdose no final do ano passado. Merda. O nome que ele procura seguir é Dion Cherkover, que gera muitos resultados. Dion tem uma empresa de investimentos no Upper West Side, chamada Apex Venture. Barry tira uma foto das informações de contato que encontra no site oficial da Apex. Pega a chave do carro e corre para a escada. Faz a ligação enquanto desce os andares. Todas as linhas estão ocupadas. Por favor, tente mais tarde. Ele dispara pelo lobby ao chegar ao térreo. Sai à rua no fim da tarde. Chega à calçada da 100th Street sem fôlego. E um novo alerta surge na tela de seu celular. Alerta de emergência. Ameaça de míssil balístico com alvos múltiplos em território americano. Busque abrigo imediato. Isto não é uma simulação. Deslize para ler mais. Meu Deus! Embora tenha lembranças desta linha do tempo, sua identidade engloba, por algumas fugazes horas, todas as suas histórias de vida. Infelizmente, essa perspectiva multilinear vai ter fim assim que o míssil atingir o país. Ele se pergunta: e se isso for tudo o que resta de sua vida? Da vida de todos? Meia hora do mesmo infinito e repetido horror. Estamos no inferno. 15 andares acima, num prédio do outro lado da rua, uma janela se quebra, fazendo chover estilhaços de vidro na calçada, seguida por uma cadeira e depois um homem num terno listrado. O homem cai de cabeça no teto de um carro, cujo alarme dispara um grito lancinante. Uma horda passa correndo por Barry. Nas calçadas, nas ruas. Mais homens e mulheres se jogando dos prédios, pois lembram muito bem como é morrer num ataque nuclear. Uma sirene da Defesa Civil começa a tocar, e multidões saem correndo dos prédios ao redor como ratos, indo em massa para um estacionamento subterrâneo, em busca de proteção. Barry pula para dentro do carro e dá partida. A Apex fica no Upper West Side, logo depois do Central Park, pouco menos de 6 longos quarteirões de onde ele se encontra agora. O tráfego segue numa lentidão extrema, congestionado pela aglomeração de gente. Ele aperta a buzina sem piedade, por fim entrando na Columbus Circle, que está tomado por uma multidão apenas ligeiramente menor. Indo pela contramão, vira à direita na primeira travessa que aparece, acelerando nas sombras entre os prédios residenciais. Ele liga a luz e a sirene da polícia e força passagem por mais 2 ruas repletas de pessoas histéricas. Então está acelerando por um caminho para pedestres do Central Park enquanto tenta ligar para a Apex novamente. Desta vez, o telefone chama. Atende, por favor. E chama. E chama. Tem gente demais no caminho. Então ele dá uma guinada e sobe no gramado, arrasando o campus de beisebol onde jogava na juventude. Alô? Barry enfia o pé no freio, parando no meio do gramado. Coloca o telefone no viva voz. Quem fala? Dion Cherkover. É você, Barry? Como sabe? Imaginei que talvez você fosse me ligar. A última vez que Barry teve um contato com Dion foi no laboratório de Slade, quando ele saiu correndo nu para tentar pegar uma arma, e Barry e Helena o mataram. Onde você está? Pergunta Barry. Na minha sala, no 13º andar do meu prédio, olhando para a cidade, esperando para morrer mais uma vez, como todos nós. São você e Helena que estão fazendo isso? Estávamos tentando impedir. Preciso encontrar Slade para... Ele morreu no ano passado. Eu sei. Por isso vou ter que perguntar a você. Quando Helena e eu encontramos Slade no hotel, ele mencionou que havia um jeito de desfazer lembranças mortas. Uma maneira diferente de retorno na memória, de usar a cadeira. Silêncio do outro lado da linha.
Quando vocês me mataram, você quer dizer? Sim. O que aconteceu depois que... Olha, não temos tempo. Preciso dessa informação. Se você souber de alguma coisa. Tenho vivido no loop de 33 anos com Helena, tentando encontrar um jeito de apagar da memória coletiva a existência da cadeira. Nada está funcionando. É por isso que estamos toda hora alcançando esse momento de apocalipse. E isso vai continuar se repetindo, a menos que... O que eu posso lhe dizer é o seguinte, e é só isso que eu sei. Marcos realmente acreditava que havia uma maneira de restaurar uma linha do tempo de modo que não houvesse lembranças mortas. Ele até fez isso uma vez. Como? Não sei dizer como. Bem, agora preciso ligar para os meus pais. Vejam se dão um jeito nisso. Estamos vivendo um inferno. Dion desliga. Barry joga o celular no banco ao seu lado e sai do carro. Senta-se na grama, apoia as mãos nas pernas. Estão tremendo. Seu corpo inteiro treme. Na próxima linha do tempo, ele só vai se lembrar dessa conversa que acabou de ter com Dion quando chegar a 16 de abril de 2019. Isso se houver uma próxima linha do tempo. Um pássaro pousa ali perto e fica paradinho, olhando para ele. Os prédios do Upper West Side se erguem em volta do Central Park e a cidade está muito mais barulhenta que o normal. Tiros, gritos, as sirenes da defesa civil, das viaturas da polícia, das ambulâncias. Tudo se misturando numa sinfonia dissonante. Uma hipótese surge em sua mente. Não é boa. E se Helena tiver morrido naquele período de 4 anos entre 1986 e 1990, antes de encontrá-lo em Portland? Será mesmo possível que o destino da realidade dependa de que uma só pessoa não seja atropelada por um ônibus? E se ela desistiu? E se decidiu levar uma vida normal? Nunca construir a cadeira e deixar o mundo se destruir? Ele não poderia culpá-la por essa escolha. Mas, neste caso, a próxima transposição de realidade será produzida por alguma outra pessoa. Ou simplesmente não haverá uma nova linha do tempo, caso o mundo seja bem-sucedido em seu propósito de autoaniquilação. Os prédios ao redor, o campo e as árvores se iluminam com o branco mais intenso que ele já viu. Mas até que a explosão em Denver. Não há som. O brilho já começa a diminuir, dando lugar ao fogo, que avança veloz da direção do Upper West Side. Um calor de uma intensidade excruciante, mas apenas pela fração de segundo que leva para queimar as terminações nervosas no rosto de Barry. Ao longe, ele vê gente correndo pelo campo, tentando escapar de seu destino final. Ele se prepara para ser destroçado pelo muro cor de lava, uma avalanche de labaredas e morte que toma rapidamente o Central Park. Mas a onda de choque chega antes, lançando-o pelos ares, pelo gramado, a uma velocidade inconcebível. Então, pouco a pouco, Barry começa a perder velocidade. E mais um pouco, e mais, e não só ele, tudo. Ele mantém a consciência enquanto esta linha do tempo desacelera até a imobilidade, deixando-o suspenso a 10 metros do solo, cercado por destroços levados pela onda de choque. Vidro e aço, uma viatura da polícia, pessoas com o rosto derretendo. A bola de fogo para a 300 metros dali, no meio do campo, e o mundo congela bem no momento em que todos os prédios ao redor são evaporados. Vidro, mobília, objetos, pessoas, tudo, exceto a estrutura de aço derretendo, sendo lançada num único jato, como um espirro. A gigantesca nuvem de morte que se ergue acima de Nova York a partir do epicentro é pausada após se expandir 500 metros em direção ao céu. O mundo começa a perder a cor, e a estática que ele vê por toda parte enquanto o tempo se esvai desta realidade injeta em sua mente um monte de perguntas. Se a matéria não pode ser criada nem destruída, para onde vai toda a matéria quando uma linha do tempo deixa de existir? O que aconteceu com a matéria de todas as linhas do tempo mortas que eles deixaram para trás? Estará tudo encapsulado no tempo em dimensões superiores, inalcançáveis? Se for o caso, o que é a matéria sem o tempo? Uma matéria efêmera? E qual seria a aparência disso?
Barry percebe uma última coisa antes que sua consciência seja catapultada desta realidade já quase extinta. Que essa desaceleração do tempo significa que Helena pode estar viva em algum lugar, morrendo num tanque neste exato momento, para interromper essa linha do tempo e começar uma nova. Seu peito se enche de felicidade diante da possibilidade de Helena estar viva, da esperança de que na próxima realidade, mesmo que por apenas um instante, ele esteja ao lado dela novamente. Na penumbra, Barry se vê deitado numa cama em um quarto frio. Por uma janela aberta, ele ouve o ruído da chuva. Olha o relógio. 21h30. Horário da Europa Ocidental. 5 horas à frente de Nova York. Ele se vira na cama para sua esposa, com quem está casado há 24 anos, lendo ao seu lado. São 9h30, diz ele. Em sua última vida, ela entrou num tanque de isolamento aproximadamente às 16h35. Horário na costa leste dos Estados Unidos, o que significa que estão próximos do quinto marco zero de 16 de abril de 2019. Neste momento, a perspectiva de Barry é de ter vivido uma única vida. Helena entrou em sua vida quando ele tinha 21 anos, num bar de Portland, e eles se tornaram inseparáveis desde então. É claro que ele tem conhecimento de todas as outras 4 vidas que passaram juntos, de seu trabalho juntos, seu amor. Sabe que o dia 16 de abril de 2019 sempre termina com ela morrendo no tanque de isolamento, quando o mundo se lembra da existência da cadeira de memória e de todo o horror que essa tecnologia acarreta. A última linha do tempo, eles viveram separados. Helena optou por ficar perto dos pais, em Boulder, onde construiu todo o equipamento sozinha e o utilizou para melhorar a qualidade de vida da mãe quando o Alzheimer se apropriou de sua mente. Mas não fez progresso algum em seu objetivo de impedir a eclosão de lembranças mortas, que, aliás, ela jura que chegarão para ele a qualquer momento. Ela não sabe o que Barry fez com sua vida anterior, nem ele próprio sabe, por enquanto. Nesta vida, eles deram continuidade à busca por compreender como o cérebro processa as lembranças mortas e foram mais fundo no estudo da física das partículas relacionada ao funcionamento da cadeira. Até fizeram alguns contatos com o CERN e esperam poder recorrer a eles na próxima linha do tempo. Mas a verdade é que, assim como nas interações anteriores de sua vida em comum, não chegaram nem um pouco mais perto de evitar o cataclismo iminente. São apenas 2 pessoas diante de um problema de complexidade assombrosa, provavelmente intransponível. Helena fecha o livro e se volta para ele. O tamborilar da chuva nas telhas do solar setentista em que moram talvez seja o som que Barry mais ama em todo o mundo. Tenho medo de que você sinta que eu a abandonei na última linha do tempo, quando recuperar essas lembranças, diz ela, que eu o traí. Mas saiba que se passei a última linha do tempo longe de você, não foi porque não o amasse ou não precisasse de você ao meu lado. Espero que entenda. Só queria que você pudesse levar uma vida sem um espectro do fim do mundo iminente. E espero que tenha sido feliz. Que tenha encontrado o amor. Eu não amei mais ninguém. Senti sua falta todos os dias. Precisei de você todos os dias. Me senti mais só do que em todas as minhas muitas vidas. Tenho certeza de que você fez o que era preciso. Sei que isso tudo é infinitamente mais difícil para você do que para mim. Ele olha novamente o relógio quando 21h34 se torna 21h35. Helena o preparou para tudo o que vai acontecer. Avisou da dor de cabeça, da momentânea perda de consciência e de controle, de que imediatamente o mundo ia começar a implodir. Ainda assim, em alguma parte lá no fundo, ele não consegue acreditar que vai mesmo acontecer. Não que ache que ela esteja mentindo. É só que é difícil imaginar que os problemas do mundo possam algum dia alcançá-los ali. Até que sente uma pontada de dor atrás dos olhos. Aguda, atordoante. Ele olha para a esposa. Acho que está começando. À meia-noite ele já se tornou o Barry de muitas vidas. Embora, estranhamente, o último, o de Nova York, seja o último a chegar. Talvez por serem tantas,
As lembranças demoram mais a retornar do que em qualquer outro marco zero. Ele cai no choro na cozinha. Um choro de alegria por Helena ter voltado para ele. Ela se senta em seu colo à mesinha, beija seu rosto, acaricia seu cabelo e lhe pede desculpas, prometendo nunca mais deixá-lo. Cacete, acabei de lembrar, diz Barry. O quê? Ela olha para ele. Eu estava certo. Existe uma maneira de sair desse loop apocalíptico. Slade realmente descobriu como impedir as lembranças mortas. Não estou entendendo. Nos momentos finais da última linha do tempo, eu procurei Slade. Ele tinha morrido no ano anterior, mas consegui falar com Dion, que disse que Slade havia voltado e começado uma nova linha do tempo sem produzir o afluxo de lembranças mortas do Marco Zero. Meu Deus, como? Dion não soube me dizer. Ele desligou na minha cara. E depois disso o mundo acabou. A chaleira começa a chiar no fogão. Helena se levanta e despeja água fervente nos infusores de chá das xícaras. Na próxima linha do tempo, eu não vou me lembrar disso. Só no Marco Zero, diz Barry. Você vai ter que levar essa informação com você. Pode deixar. Eles passam a noite acordados e só ousam ver as notícias após o nascer do sol. É o mais longe que já permitiram que a linha do tempo se prolongasse depois de ter atingido o Marco Zero. Tem a impressão de que todas as armas nucleares do planeta já foram disparadas e que não sobrou uma única cidade americana, russa ou chinesa para contar a história. Até os países aliados dos Estados Unidos tiveram seus principais núcleos urbanos atacados, como Londres, Paris, Berlim e Madrid. O alvo mais próximo deles foi Glasgow, 300 quilômetros ao sul, mas estão a salvo por enquanto. O vento está soprando a chuva radioativa para a Escandinávia. Pouco depois do amanhecer, eles saem e atravessam o quintal. É chegado o momento de Helena entrar no tanque de isolamento. Compraram esta propriedade 15 anos atrás e reformaram cada metro quadrado. A casa em si está de pé faz mais de 3 séculos. E dos campos em volta se vê o Mar do Norte, moldando-se a península do estuário de Cromarty. E na direção oposta, as montanhas das terras altas do norte escocês. Choveu a noite inteira. Tudo está encharcado. O sol ainda não se ergueu do mar, mas o céu já se enche de luz. Apesar dos horrores que os noticiários anunciam, tudo em volta parece tão normal que chega a espantar. As ovelhas vendo-os passar enquanto pastam. A quietude fria, o cheiro de terra molhada, o musgo nos muros de pedra, o ruído de seus passos num caminho de cascalho. Antes de entrarem na edícula revertida em laboratório, ambos se viram para olhar pela última vez para a casa em que investiram suas vidas. De todos os lares que construíram juntos, em todas as linhas do tempo, este foi o que Barry mais amou. Então temos um plano, certo? Diz ele. Temos. Vou entrar com você. Porque não aproveita enquanto pode essa vista que você adora. Tem certeza? Absoluta. É assim que quero deixar você nesta vida. Ela se despede com um beijo. Ele limpa as lágrimas. Na vida seguinte, os dois estão caminhando até o estábulo. A noite está agradável e as colinas ondulantes que cercam o vale brilham sob as estrelas. Nada ainda? Pergunta Helena. Não. Enfim chegam ao celeiro, uma construção com vigas expostas e entram, passando pela selaria e depois cruzando o corredor de baias que não abrigam cavalos há mais de uma década. A entrada fica oculta atrás de portas de correr. Helena insere a senha e eles descem a escada em espiral até um porão com isolamento acústico. A cela que construíram no porão é um espaço pequeno delimitado por 2 paredes de pedra e outras 2 de vidro reforçado com orifícios para permitir a ventilação. No interior há um vaso sanitário, um chuveiro, uma mesinha e uma cama, na qual está deitado Marcus Slade, lendo. Ele fecha o livro e se senta, fitando seus captores. Nesta linha do tempo, Ellen e Barry se instalaram no interior do condado de Marin, a meia hora de São Francisco, só para ficarem próximos de Slade e se prepararem para este exato momento. Conseguiram sequestrá-lo antes que ele sofresse a overdose,
e o trouxeram para o rancho. Slade acordou na cela construída embaixo do celeiro, que é onde está sendo mantido desde então. Barry puxa uma cadeira para perto da parede de vidro e se senta. Helena anda de lá para cá na frente da cela, ansiosa. Slade apenas observa. Ainda não lhe explicaram o que querem dele. Não mencionaram as linhas do tempo anteriores, nem a cadeira de memória. Nada. Slade se levanta da cama e se aproxima do vidro, encarando Barry. Usa apenas uma calça de moletom. Sua barba está desgrenhada. Seu cabelo é um emaranhado sujo. Seus olhos transmitem medo e raiva. Observando-o atrás do vidro, Barry não consegue deixar de sentir um pouco de pena, apesar de tudo que Slade fez nas linhas do tempo anteriores. Ele não faz ideia do motivo de ter sido sequestrado. Barry e Helena já juraram várias vezes que não têm intenção alguma de lhe fazer mal. Mas, é claro, essas garantias não o tranquilizam muito. No fundo, Barry se sente extremamente desconfortável com o que estão fazendo. Mas, conhecendo a persistência de Helena e o que ela construiu de inacreditável ao desenvolver a tecnologia da imersão em memória, confia nela sem restrições. E confiou inclusive quando ela lhe disse que precisavam sequestrar um homem chamado Marcus Slade antes que ele morresse de overdose em seu loft em Dock Pet. E então, finalmente vieram me dizer por que estão fazendo isso comigo? Pergunta Slade. Em instantes você vai entender tudo, responde Helena. Mas que merda é você? Seu nariz começa a sangrar. Ele cambaleia para trás, pressionando as têmporas, o rosto contorcido de dor. Então Barry sente uma pontada terrível atrás dos olhos, a cabeça latejando e se curva de agonia na cadeira. O Marco Zero chegou, e os dois homens gemem ao recuperarem as lembranças de todas as suas vidas anteriores. Agora Slade está sentado na beira da cama. Não há mais medo em seu olhar. Até seus movimentos mudaram, refletindo uma autoconfiança e uma assertividade que não existiam antes. Ele sorri. Barry. É um prazer revê-la, Helena. Barry está atordoado. Uma coisa é ter ouvido de Helena o que aconteceu em todas as outras linhas do tempo. Outra completamente diferente é ter incorporadas as lembranças da filha que perdeu e de assistir à autodestruição do mundo várias vezes seguidas. De morrer em pleno Central Park, atingido pela onda de calor e fogo. Só não se lembra ainda da última linha do tempo. Ele sabe que viveram na Escócia, onde supostamente ele teve a ideia de fazerem isso. Mas tudo vem devagar, como um medicamento por via venosa. Você se lembra do seu hotel em Nova York? Pergunta ele a Slade. Claro. Lembra-se da noite em que o invadimos? O que você disse a Helena logo antes de morrer? Acho que vou precisar de uma pista para essa parte. Você disse que as lembranças mortas de linhas do tempo anteriores poderiam ser desfeitas se ela soubesse viajar como você tinha viajado. Ah, Slade volta a sorrir. Vocês dois construíram a própria cadeira. Depois que você morreu naquele hotel, a DARPA assumiu a operação e confiscou tudo o que havia por lá. Conta Helena. No início até que correu tudo bem. Mas no dia 16 de abril de 2019, de 6 linhas do tempo atrás, a tecnologia já não era mais segredo. Havia uma infinidade de réplicas do equipamento espalhadas pelo mundo. Os esquemas técnicos vazaram no Wikileaks. A realidade era transformada a todo momento. Eu voltei 33 anos para começar uma nova linha do tempo e assim tentar encontrar uma maneira de impedir o surgimento das lembranças mortas, mas não consegui. Não importa o que a gente faça, o mundo sempre se lembra da cadeira. Então vocês estão procurando uma forma de sair desse looping? De apagar as lembranças mortas? Isso. Por quê? Porque aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer. A caixa de Pandora foi aberta. Eu não sei como fechá-la. Slade vai até a pia e joga água no rosto. Volta à parede de vidro. Como podemos acabar com as lembranças mortas? Pergunta Helena. Numa vida vocês me matam, na outra me sequestram. Minha pergunta é, por que eu ajudaria vocês? Porque talvez você ainda tenha um pingo de decência. A humanidade merece uma chance de evoluir e se libertar da prisão do tempo em que vivemos, de alcançar o progresso verdadeiro. A realização da sua vida, Helena,
foi construir essa tecnologia. A minha foi dá-la à humanidade. Barry sente uma onda de raiva. Marcus, preste atenção, diz ele. Não está havendo progresso algum. Neste exato momento, o mundo está se lembrando da existência da cadeira da memória. E essas lembranças mortas vão levar a um apocalipse nuclear. Como? Os países inimigos dos Estados Unidos acreditam que estamos alterando a história. Sabe o que isso está me parecendo? Diz Slade. Por invenção. Barry se levanta e se aproxima do vidro. Eu vi horror suficiente para 1000 vidas. Ellen e eu quase fomos mortos em Denver num ataque de mísseis. Eu vi Nova York ser vaporizada. Centenas de milhões de pessoas têm na memória 4 ocasiões diferentes em que morreram no holocausto nuclear. Helena mostra o celular a Barry. Acabei de receber o alerta. Tenho que ir para o laboratório. Espere um segundo. Estamos perto demais de São Francisco. Já conversamos sobre isso. Barry lança um olhar de fúria para Slade pelo vidro. Qual é essa maneira especial de viajar na memória? Slade recua um passo e se senta novamente na cama. Eu vivi quase 70 anos para lhe perguntar isso. E você vai ficar aí olhando para o chão? Insiste Barry. Ele sente Helena tocar seu ombro. Eu tenho que ir. Espere. Não posso. Você sabe disso. Eu te amo. Vejo você na extremidade do mundo. Vamos continuar a pesquisar sobre os mini buracos de minhoca. Acho que é o que nos resta, certo? Barry se vira para dar um beijo em Helena, que sobe correndo a escada em espiral, seus passos ecoando nos degraus de metal. Então Barry se vê sozinho com Slade no porão. Barry mostra a ele o alerta de emergência no celular, avisando da ameaça de míssil balístico. Slade sorri. Como eu disse, vocês me mataram, me sequestraram. Devem estar mentindo para mim agora. Eu juro que estou falando a verdade. Prove. Me dê uma prova de que essa não é uma mensagem falsa que você mesmo mandou para o seu celular. Ou eu vejo com meus próprios olhos, ou você que vá à merda. Não temos tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Barry pega a chave, vai até a porta de vidro e abre a cela. Que foi? Pergunta Slade. Acha que pode arrancar essa informação de mim na base do soco? Com certeza. Não tem nada que daria mais prazer a Barry do que bater com o crânio de Slade na parede de pedra até não sobrar nada. Vamos, diz ele. Aonde? Vamos assistir juntos ao fim do mundo. Eles sobem a escada, passam pelas baias, saem do celeiro e sobem a encosta coberta de capim alto até estarem num ponto bem elevado. A lua ilumina os campos abaixo. Quilômetros e quilômetros dali, a oeste, a extensa superfície escura do Oceano Pacífico cintila. Ao sul, as luzes da Baía de São Francisco brilham. Eles ficam em silêncio por um tempo. O que fez você matar Helena naquela primeira linha do tempo? Pergunta Barry por fim. Slade suspira. Eu não era nada. Um ninguém. Tinha jogado minha vida fora. Então surgiu, mais que uma oportunidade, uma dádiva, a chance de recomeçar do zero. Pense o que quiser, mas se tem uma coisa que eu fiz foi não guardar a cadeira só para mim. Uma bola de luz de um branco cegante desabrocha perto da Golden Gate, derramando sobre o céu e o mar um brilho mais forte que o mais intenso sol do meio-dia. A explosão é tão cegante que Barry vira o rosto instintivamente. Quando ele olha de novo, uma onda de choque varre a Bahia e o Parque Presídio, expandindo-se em direção ao distrito financeiro. Quando uma segunda ogiva explode acima de Palo Alto, Barry olha para Slade. Quantas pessoas você acha que acabaram de morrer nessa fração de segundo? Quantas mais imagina que vão sofrer uma morte agonizante por envenenamento radioativo nas próximas horas, se Helena não anular esta linha do tempo? O que está acontecendo aqui em São Francisco está acontecendo no país inteiro e nas principais cidades dos países aliados aos Estados Unidos. E nós estamos descarregando todo o nosso arsenal na Rússia e China. Foi a isto que seu grandioso sonho nos trouxe. E é a 5ª vez que acontece. Então como é que você pode ficar aí sentado, sabendo que tem o sangue de todas essas pessoas nas mãos? Você não está ajudando a humanidade a evoluir, Marcos. Está causando um suplício interminável. Depois disso, não haverá futuro para nossa espécie.
Slade assiste, sem expressão, as duas torres de fogo se erguerem no céu como tochas. As luzes de São Francisco, Oakland e San José se extinguiram, mas as cidades ardem como as brasas de uma fogueira. A explosão da primeira ogiva os atinge, e a essa distância soa como um canhão ecoando nas encostas do morro. O impacto faz o chão tremer. Slade esfrega os braços. Você tem que voltar ao primeiro acontecimento, diz ele. Nós tentamos isso várias vezes. Helena voltou a 1986 e pare com esse pensamento linear. Não é para voltarem ao início desta linha do tempo, nem das últimas 5 ou 6. Vocês têm que voltar ao evento que começou tudo isso. E ele está na linha do tempo original. A original só existe em memórias mortas. Exatamente. Vocês têm que voltar a ela e reiniciá-la. É o único jeito de impedir que as pessoas lembrem. Mas não tem como mapear uma lembrança morta. Vocês já tentaram? Não. É a coisa mais difícil que você vai fazer na vida. E provavelmente não vai conseguir. O que significa que você vai morrer. Mas é possível. Como você sabe? Helena descobriu como fazer isso quando estávamos na plataforma. Não é verdade? Se ela soubesse como, já teríamos Slade rir. Pensa comigo, Barry. Como você acha que eu sei que funciona? Assim que descobrimos a técnica, eu a coloquei em prática. Voltei para uma lembrança morta de um momento pouco antes de ela descobrir isso e anulei aquela linha do tempo. E então, ele estala os dedos. Puf! Adeus descoberta. Nem ela nem ninguém se lembrava. Por quê? Porque qualquer um que soubesse disso poderia fazer exatamente o que você está propondo agora. Qualquer um poderia tirar a cadeira de mim, fazer com que ela nunca tivesse existido. Quando ele olha no fundo dos olhos de Barry, é possível ver refletido em suas pupilas a luz das chamas consumindo as cidades ao longe. Eu não era nada. Um viciado. Joguei minha vida no lixo. A invenção da cadeira me tornou especial. Me deu a chance de fazer algo que mudaria o curso da história. Eu não podia colocar tudo isso em risco. Ele balança a cabeça e sorri. E há certa elegância na solução, você não acha? Usar a descoberta para anular a própria descoberta. Qual foi o evento que deu início a tudo isso? Eu matei Helena no dia 5 de novembro de 2018, na linha do tempo original. Volte a data mais próxima possível disso e me peça. Como é que, mais um clarão, 150 quilômetros ao sul, ilumina o mar inteiro? Rápido, diz Slade. Se não alcançá-la antes que ela morra no tanque, só vai se lembrar do que acabei de lhe dizer na próxima. Barry já está correndo morro abaixo, até a casa, pegando o celular do bolso, caindo, levantando-se de qualquer jeito, conseguindo finalmente ligar para Helena. Ele leva o aparelho ao ouvido sem parar de correr em direção às luzes da casa. Chama, chama. A onda de som da segunda explosão o alcança. O telefone continua chamando. Cai na caixa postal. Ele joga o aparelho no chão ao chegar ao pé do morro, o sol fazendo seus olhos arderem. A casa logo adiante. Helena! Grita Barry. Espere! É uma gigantesca casa de campo, erguida junto a um riacho que serpenteia pelo vale. Barry sobe voando os degraus da varanda e irrompe porta dentro, chamando Helena aos berros enquanto atravessa a sala, derrubando uma mesinha lateral e um copo d'água que se despedaça no chão. Pega o corredor da ala leste, passa pela suíte principal em direção ao fim do hall, onde fica a porta blindada do laboratório. Está aberta. Helena, pare! Barry desce aos tropeços os degraus para o laboratório subterrâneo que abriga a cadeira da memória e o tanque de isolamento. Eles têm a resposta. Ou pelo menos algum norte para fazer uma nova tentativa que não vai levar mais 33 anos. O olhar no rosto de Slade, brilhando à luz das explosões nucleares distantes, não era o olhar de quem está mentindo, mas de alguém que de repente compreende o que fez, a dor que está causando. Ao descer o último degrau para o laboratório, Barry não vê Helena em parte alguma, o que significa que ela já está no tanque. As telas do terminal confirmam isso. Em uma delas pisca uma mensagem em vermelho. Liberação de DMT detectada.
Ele chega ao tanque, leva as mãos à escotilha, pronto para abri-la. O mundo desacelera, estanca. O laboratório perde a cor. Barry está gritando por dentro. Precisa impedir isso. Eles têm a resposta, mas não consegue se mexer, não consegue falar. Helena se foi, levando consigo esta realidade.